Olá, meu amigo, minha amiga. Olha, tá difícil entender o Brasil. A gente fica às vezes preocupado. Para onde nós estamos indo? É possível a gente fazer alguma coisa? O que está acontecendo com as pessoas que estão ao nosso redor? Tá difícil conversar sobre política, conversar sobre o nosso cotidiano. Tem sempre uma muralha, uma parede construída em muitos dos argumentos, né? Se você chegou agora, se inscreva aqui no Portal do José, porque hoje a gente vai tentar desvendar algumas razões pelas quais essas coisas estão acontecendo, se já aconteceu em outro lugar do mundo e o que a gente tem que fazer. E se gostar, dê o joia, compartilhe e leve o conteúdo aqui do nosso programa para conversar com seus amigos no bar, seus parentes, sempre de um modo civilizado, né? Não vai querer sair no braço com ninguém por conta de discussão, tá, gente? Aliás, esse tipo de situação é uma situação que prejudica todos nós, prejudica a convivência e acentua um momento que a gente está vivendo no Brasil, e vocês vão me dar razão, que é uma coisa chamada histeria coletiva. A histeria coletiva não é um fenômeno específico aqui do Brasil, não. Já aconteceu em outras partes do mundo, e é aquilo que os sociólogos chamam de doença psicogênica de massa. É um nome mais sofisticado para identificar esse estado que a gente percebe ao nosso redor, onde você de repente quer conversar sobre política, o cara já quer saber exatamente onde é que você está para saber se ele vai te dar ouvido ou se ele não vai te dar ouvido, se ele vai te escutar ou se ele não vai te escutar, se ele vai querer te rotular ou não vai querer te rotular. Aqui no Portal do José entra muita gente, já tem umas pessoas de extrema direita que já são nossos inscritos aqui, permanentes, eles sempre mandam informações, mandam seus vídeos, eles querem me convencer a virar bolsonarista, mas até agora eu não encontrei nenhum argumentozinho que me fizesse ficar inclinado para esses lados daí, né? E, portanto, muitas pessoas também me classificam de esquerdista, comunista, petralha, enfim. Eu percebo, assim, um ódio disseminado, uma violência, né, aleatória. As pessoas elas estão com um germe assim muito revoltado dentro de si e elas procuram encontrar, por onde elas estão vendo, alguma forma de externalizar, de botar isso para fora. Isso nas histerias coletivas é um fenômeno muito comum. A pessoa passou por algum estresse, ou a sociedade passou por algum tipo de estresse, algum tipo de situação muito dramática e às vezes elas se comportam com a mesma intensidade. Quando a gente estuda direito penal, a gente estuda a formação de quadrilhas, por exemplo, nem sempre a quadrilha é um bando de criminosos que se organizou previamente. Muitas vezes o crime de quadrilha se dá instantaneamente, numa situação como, por exemplo, um linchamento, uma briga de torcidas, uma briga dentro de bailes, uma invasão a supermercados, a shopping, um saque de lojas. Esse tipo de situação ela se dá instantaneamente sem que as pessoas se conheçam. No campo das ideias, isso já aconteceu também em outros lugares, isso culminou também numa violência física, terminou até em perseguição e guerra. Na Alemanha, a gente começou a ter um fenômeno muito parecido. Na Itália também, outras sociedades também, que é a primeira sociedade a ficar bastante estressada. A sociedade não entender porque os problemas sociais permanecem. Elas não conseguem enxergar uma culpa econômica, uma culpa governamental. E os governantes, de uma forma muito habilidosa, sempre tentam se desvincular da responsabilidade e apontar a responsabilidade no inimigo imaginário, no inimigo mais frágil. Na Alemanha da Segunda Guerra Mundial, dos anos 30 a 40, eles estavam no estresse coletivo muito grande, porque a Alemanha tinha perdido a guerra, o povo alemão estava trabalhando muito, estava perdendo direitos sociais, estava tendo que pagar tributos muito altos para pagar as despesas de guerra que tinham perdido. Esse ambiente fez com que uma figura como Hitler começasse a encontrar os responsáveis imaginários pelaquela situação que estavam vivendo os alemães. Então foi muito oportuno, por exemplo, eles identificarem os judeus como os inimigos. Judeus, ciganos, etnias, homossexuais, todos eles passaram a ser párias da sociedade, os responsáveis pelos males da sociedade alemã, o que era uma grande mentira.
Mas esse sentimento ele foi se potencializando, essas pessoas foram se organizando em torno dessa ideia do ódio, da intolerância, e o fundamento, quer dizer, a situação posterior que veio a ocorrer foi o fechamento do parlamento alemão, do Congresso alemão, por fogo, né? Atearam fogo no Congresso alemão. Então a história se repete como farsa, porque esse tipo de caldo de cultura que a gente está tendo no Brasil, para ter um estupim e acontecer uma situação incontrolável, não está totalmente fora do que já aconteceu na história da humanidade. É por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade para poder identificar esses movimentos e procurar neutralizar no campo das ideias esse tipo de sentimento de ódio aleatório que a gente está vendo em muitos lugares. Eu toda hora aqui, como eu disse a vocês, alguém me ataca, né? E não adianta dizer aqui, por exemplo, amigo, o dólar está batendo recorde. Aí o cara manda um comentário, chora petralha. Se eu tivesse assim preocupado pessoalmente com a questão do dólar. Olha, o dólar vai aumentando, aumenta a gasolina, aumenta o pão, aumenta o custo de vida. O cara chora comunista, bom era o tempo do PT. Aí eu digo, olha, vai reduzir investimento em educação, como a gente está vendo no orçamento de 2020. Aí o cara chora, vai para a Venezuela, vai para Cuba. Então, esse tipo de sentimento é uma coisa meio complicada da gente entender. As pessoas acham que eu, pessoalmente, ou as pessoas que não concordam com esse tipo de gente, é que nós estamos sofrendo muito, porque nós é que estamos perdendo. Essas pessoas não enxergam que todos nós estamos perdendo. Que esse tipo de comportamento é um comportamento não pensado, não racionalizado, e eles estão fazendo, como em outras sociedades, procurando seus inimigos aleatórios. Aqui no Brasil, a gente está tendo o inimigo aleatório da vez, está sendo o Congresso Nacional. Foi o petismo, foi o esquerdismo, foi o comunismo, eles estão procurando. Como essas figuras não se manifestam no cotidiano concretamente, então eles continuam buscando os aleatórios, os imaginários. Então hoje, na bola da vez, está o Rodrigo Maia e o Alcolumbre, o Congresso Nacional, o Centrão que está querendo retirar direitos do presidente de governar. Não existe nada mais sórdido, mentiroso e salafrário do que esse tipo de argumento. Em primeiro lugar, porque o orçamento de 2020 foi feito por Paulo Guedes, o homem máximo do presidente da República. Ele que organizou o orçamento de 2020, que é menor do que o orçamento de 2019, que já foi um orçamento horroroso. Num país que tem um crescimento de população a cada ano, que tem mais gente buscando os serviços públicos e a gente está tendo cada vez mais corte de investimentos e de gastos nessas áreas fundamentais. Então, o deputado mexendo no orçamento ou não mexendo, 2020 vai ser uma catástrofe. Nós não vamos ter investimento em absolutamente nada significativo no Brasil. A enxurrada de dólares que Paulo Guedes mentia que ia acontecer no Brasil, está acontecendo ao contrário, está tendo evasão de dólares. As bolsas brasileiras, que são uma ficção, estão cada dia mostrando números que não dizem nada para o cotidiano do cidadão brasileiro, e essas informações eu vou colocar para vocês aqui para mostrar que quase todas as áreas no governo federal vão sofrer cortes violentos de verbas. No entanto, o pessoal que anda procurando o inimigo imaginário, tem aqui um rapaz que tem um canal, né, no YouTube, né, e ele tem bastante inscrito aqui, tem mais de 374 mil inscritos. Ele convoca para a manifestação do dia 15, como disse a vocês, né? Cada um buscando seu inimigo imaginário. Então você tem o grupo de Marcha com Jesus a favor de Bolsonaro. Tem o pessoal contra o marxismo cultural. Tem o pessoal que quer o artigo 142 da Constituição, os intervencionistas. Olha, tem gente para todo tipo de gosto. Esse pessoal vai para a rua, eu acho que eles não vão ter nenhuma palavra de ordem unida para poder entoarem, porque cada um está com um inimigo imaginário na cabeça. Mas uma coisa é certa, elas estão muito intolerantes e estão muito beligerantes. Esse rapaz aqui nesse vídeo, ele quase comemora o fato da Gleisi Hoffmann e o Lindbergh Farias terem quase sido linchados no hall do hotel, foram bastante hostilizados e isso foi comemorado. Aqui no YouTube dele tem 5.118 comentários, e os comentários são sempre nesse sentido beligerante de ódio, né? Diz aqui todo sofrimento é pouco para Petralha, que seja assim. Aí outro diz o seguinte, é pena que eu não estava lá
Poxa, por que ninguém pulou como uma voadora? Que pena que eu não estava lá. 2 bandidos sem moral. Atenção, meu povo, maravilha, tem que levar ovos no lombo. Gente, são só esse tipo de exclamações que a gente vê nesse tipo de espaço. As pessoas sem argumentos racionais, as pessoas tomadas por sentimentos de violência, sentimento de ódio, elas estão procurando cada vez mais seus inimigos imaginários e elas não são capazes de enxergar que o principal responsável pela situação que está acontecendo hoje, além da herança que veio dos governos anteriores, é o governo atual que está aprofundando todos os erros e todos os equívocos que qualquer governo já tenha cometido no Brasil. Agora, a falácia total é desmascarada quando a gente vê essa fala do presidente, né, que na época era deputado e que apoiava exatamente o orçamento impositivo, que ele apoiava o orçamento impositivo, que hoje ele está fazendo vista grossa como se fosse uma coisa muito danosa. Vamos ver o que dizia o deputado. Olha só, eu não sou comprado. Tá? O que um parlamentar tem para negociar em Brasília? É seu voto. Esse Congresso melhorou muito em relação ao do passado. Em especial, graças ao atual presidente, Eduardo Cunha, que aprovou uma proposta de emenda à Constituição que trata do orçamento impositivo. Ou seja, o governo não chantageia mais o executivo para liberar nossas emendas. Não, agora fica refém. Não fica refém. O governo não está refém. O governo tem que respeitar. Nós temos 3 poderes aqui. Inclusive no meio... Então, quer dizer, então o deputado, ele elogia o deputado Eduardo Cunha, vejam bem, né? E ele enfatiza da importância de se ter um orçamento impositivo. Diga-se de passagem que a possibilidade que os deputados brasileiros têm de mexer no orçamento é muito menor do que, por exemplo, os deputados norte-americanos. Então não tem nada de diferente, não tem nada de fora do sistema, não tem nada de antirrepublicano, não tem nada de imoral nessa história. Faz parte da regra do jogo constitucional. Agora, o grande problema são as pessoas estarem desvirtuando a verdade para utilizarem de uma forma absolutamente casuística isso contra os seus inimigos imaginários, para criar um sentimento de mais beligerância, mais ódio, mais intolerância, para a gente ter um ambiente aqui no Brasil de grande instabilidade. Essas pessoas não estão contribuindo com absolutamente nada para o Brasil. Elas até podem achar que estão, mas elas estão fazendo um jogo de criar um atrito entre nós, entre o povo brasileiro, enquanto as quadrilhas nacionais e internacionais vão roubando o Brasil, vão roubando o trabalhador, o aposentado, a nossa soberania e as nossas riquezas. Gente, espero ter jogado algumas questões para a sua reflexão. Se você gostou, mande suas críticas, sugestões, dê o joinha e vamos continuar em frente porque nós temos muito a fazer e o nosso portal pretende jogar muito mais informações para vocês aí, tá bom, gente? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!